Ela tem uma história super especial, que inclusive vai virar um livro. Super empresária, mãe, dona de uma criatividade ímpar. Ela é mineira e radicada aqui em Floripa e hoje mora em São Paulo para cuidar dos seus negócios no ramo fashion. Com vocês, Débora Viegas. Oi, gente. Adorei o convite. Amo essa terrinha. Amei estar participando. E é isso, vamos fofocar e compartilhar bastante conteúdo aqui hoje. É isso. E ela, que é tão especial quanto a Débora, a Veia Fashion vem de berço e junto com a Dé, tá construindo uma história linda na moda nacional e já estamos sabendo, temos spoiler, na moda internacional, que depois elas vão contar também. É manezinha da ilha, também é mãe e tem outra paixão que ela vai contar também, que é a decoração. Ela, minha sócia, minha irmã, minha amiga da vida inteira, Daiana Balfred. Oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui hoje com amigas, com pessoas que eu gosto muito, que eu admiro, pra gente compartilhar ideias, fatos, fofocas e causos. É, vai ser um super papo hoje, né, querida? Que hoje tem intimidade Cobras nessa e lagartos. mesa. Sim, minha gente, hoje o papo é de honra. E hoje nós temos duas donas e proprietárias da Balls, que já tem mais de 700 pontos de vendas pelo país todo, é isso mesmo? Vocês são muito chiques. Ai, querida. E fora tudo que vem por aí, como a Lika disse, já vai virar internacional, eu quero saber dessa fofoca que eu ainda não sei. E aí, gente, senta que vem história, tá? A união dessas duas veio através da Lika. Uau. Então acho que a gente já pode começar por uma baita de uma história por aí, né? Eu vou começar a contar, então. Então conta. Então, minha gente, Débora conheço Uma vida. há uma vida, essa aqui 2 vidas. É verdade. E aí a gente começou a trabalhar juntas, né? Comunicação lá da Coty, que é um dos negócios dela. Depois ela vai contar. E a Dai tava num momento aí de transição, acho que um pouco de carreira, vendo o que ia fazer e tal. E ela já tinha a marca, que era da mãe dela. E aí eu falei, a gente fazia na Coty eventos semanais, né, amiga? Eu falei, amiga, vai lá expor as coisas da marca e tal, que era uma marca de biquíni e fitness. E aí foi todo um rolê, né? Porque a gente tinha que levar as coisas, montar, arara, aquela coisa toda, coquetel e tal. Foi lá, fez. Queria vendeu matar. pouco no dia. Queria matar a Liana, né? Porque ela me arrumava uns lugares assim. Eu pensei, cara, a Liana, não consegui vender o que esperava. Na verdade, eu tinha começado a marca com uma outra sócia e queria meio que me desfazer da marca. Que eu tenho, né, a história da minha mãe, enfim, mas eu tinha começado uma marca minha, ser afastada da minha mãe, né? E essa minha sócia ia cuidar de vendas e ela deu pra trás na época. E daí, conversando com a Arika, ela falou, tem um lugar que essa menina, ela bomba na cidade, tudo que ela bota lá vende, vamos lá. Eu falei, quero me livrar de todas as peças que eu tenho e vou trabalhar pros outros, não quero mais empreender. E daí foi onde eu fui. Olha, me xingou, tá? Xinguei. Eu tava lá no dia, tipo, não vendi nada. Daí eu, não vendi nada não, vendi bem. Mentira, Mas tipo que assim... no final eu comprei várias coisas. Não, mas várias pessoas compraram. Só que a minha expectativa era me livrar das peças e tinha uma quantidade razoável de peças. Não dava pra se livrar num dia, né, no caso, como eu pensei. E daí a Dé chegou no fim, comprou umas peças, daí foi onde eu conversei. E aí ela assim... Então, Débora, ela é meio maluca, assim, né? Falei, olha... Há controvérsias, porque agora eu sou capricorniana, né? Sim. Mas eu falei, amiga, mas é uma doida que vale a aposta. Era na época do aniversário dela, lembra? O aniversário da viagem, que aí tava chegando o convite, sei lá, lembrancinha. E ela toda assim, e a minha festa, Daí a Liana assim pra mim, daqui a pouco ela vai te convidar pra festa. Isso mesmo. Não, ela não me convidou, acabou não, porque foi um encontro bem rápido, assim, foi bem no fim do dia. E a gente ela comprou umas peças e falou, ai, que linda, tal, adorei, tô muito fitness, né? Nossa, eu tava mega. Daí ela tá muito fitness, que eram umas peças, e ela tinha feito feito um sorteio no Insta, do look da Balls, e ela tava no carro dela também, no carrinho dela azul. Nossa, aí já... eu vi, mas a minha história da Balls eu lembro, né? Cara, foi e incrível. aí sabe o que eu me lembro? Porque quando ela falou isso, eu lembro exatamente o que eu falei pra ela. Falei, amiga, eu sei que tá brava, mas assim, nada é por acaso. As coisas às vezes são construídas assim, espera que vamos ver o que vai dar. E depois elas começaram a se conectar. O acaso é o caso, né? Exatamente. E aí aconteceu, olha aí, hoje são irmãs. 5 anos. Um negócio de uma vida, de tudo, que tem uma história que quem vê assim de perto sabe que elas nasceram para esse encontro uma com a outra, assim, porque elas têm
meu Deus, né? Quase engravidaram juntas, tem toda uma Tudo história a ver, muito Globo e parecida e você. se conectam. Então, a história delas, né? Mas eu fico feliz de, pelo menos, ter sido um pontinho ali pra conectar um pouco, e porque são duas pessoas que me inspiram, que a gente Não, se que eu olhei ajuda, pra ela e eu tudo falei, mais. cara, é um talento perdido. Meu Deus, a pessoa tá ali com as roupinhas lindas e tá aqui com essa cara, porque a cara dela, Não sei meu vender, Deus, não sei né? vender, amiga. Não, ela tava com uma cara assim, ó, não dava nem vontade de comprar, só pela cara. É, morta. Porque, Morta. amiga, fala, Aí eu falei, mas gente... a Dai já vem de uma família de confecção, né? É. A veia da moda tá literalmente... exatamente. Sim, mas eu não tenho nada de venda, assim. E quando eu fiz a marca, eu já tinha essa consciência. Eu tenho essa consciência bem dos meus pontos fortes e dos meus pontos fracos. E eu busquei a minha primeira sócia num perfil também de venda. E ela era pra fazer a venda e acabou não dando certo. Enfim, ela tinha outros objetivos e a gente resolveu, né? Normal, né? Fechar ali e tal, o ciclo. E eu, como já tinha um histórico de perder minha mãe, não querer... Era a minha última tentativa, né? De, vou empreender no ramo de... E a Débora veio e a Débora me procurou muito. Ela dá esse jeitinho dela assim, vamos lá, eu quero fazer uma marca. Muito assim. E eu pensava, cara, essa menina é meio doidinha, assim, né? Ela é muito aceleradona, assim, e eu sou mais devagar, assim, mas penso muito, e ela é muito ação, não sei se vai dar. Quando ela me chamou, daí eu falei, mas eu vou. Perguntei pra Eliana assim, amiga, ela é louca, mas ela é séria, né? Ela é séria, eu só queria saber se ela era séria. Muito séria, e não sou louca, tá? Eu sou apenas uma pessoa um pouco mais Acelerada. corajosa, eu diria. Mas, amiga, eu acho que isso de ver o talento das pessoas É muito uma dela. coisa que tu tens Muito. muito. Oportunidades, né? Muito. Tu enxerga muito dentro da alma das pessoas e traz o melhor delas. É que eu Isso, sei, assim, por exemplo, eu olho assim, ó, essa pessoa, sempre assim, né, as pessoas que convivem comigo hoje, que eu falo, iluminar vidas, que eu falo nas palestras e tal. Às vezes eu olho pra uma pessoa que realmente ela é ótima, de verdade, eu acho que ela faz alguma coisa bem, só que ela tem uma coisa nela, uma áurea de não aproveitar as oportunidades que eu penso comigo, não vou perder meu tempo. E aí essa pessoa passa. Sim. Entendeu? Quando eu vejo que a pessoa ela só tá mal posicionada ou precisa de um estímulo, assim, alguma coisa que ela tá em falta na vida, que ela precisa só de eu falo e testo pra ver o que a pessoa vai falar. Que foi o que eu fiz com ela, porque eu via que as peças fitness, né, que na época eu tava bem envolvida com esse mundo, era um mercado que eu queria entrar, era de ótima qualidade, porque eu comprava muito fitness na época e eu achei muito boa. Bom, e era uma moda pequena também, eu era muito pequenininha, né? Então, pra mim, se casou tudo. Só no começo que ela ficou um pouco mais intimista, assim, mas nada que me fez pensar, não vale a pena. E aí, a gente acabou marcando essa reunião que ela falou, e eu vendi né, falei assim, não, que eu queria abrir uma marca fitness, eu queria que você produzisse pra mim. Ela, porque eu não vou entrar em negócio, porque eu não quero, porque eu não sei o quê. Aí eu fui falando, né, que eu queria da vida, tipo assim, não, eu quero fazer isso. No final da reunião, pra vocês terem ideia, ela tava me pedindo pra ela ser sócia. Eu falei pra ela, daí eu só faço se eu for sócia, eu vi o potencial. Mas daí aqui, ó, daí eu vi o potencial. Do negócio, né, de olhar. Eu vi o potencial dela e pensei, cara, tipo assim, eu falei pra ela, não, eu não vou produzir pra ti, quem ganha dinheiro é quem tem a marca. E eu vi que ela ia ela ia fazer virar com a venda, porque eu entendo que a venda e esse olhar que a Débora tem pro mercado e essa audiência que a Débora tem, eu acho que é o principal ponto, não é a venda, é a audiência. A Débora, principalmente aqui na nossa região, e ela acabou se estabelecendo em São Paulo posteriormente, mas naquela época não estava ainda, né? Total, assim, tava começando. E ela tem muita audiência, as pessoas acreditam na Débora, querem viver o lifestyle dela, confiam até as nas lojistas. loucurinhas, né? Elas acham as pessoas admiram, começaram a achar legal ser louco. E na época todo mundo me criticava, e até várias. Eu lembro que era uma das discussões com a minha psicóloga nessa época. Eu falava, gente, eu não tô conseguindo mais ser diferente. Porque é difícil você estar num meio que todo mundo faz de um jeito e você faz diferente, mas você, ela é louca, ela, que era o que eu mais escutava, né? Ela é muito não sei o quê, não sei o quê. E foi bem no começo, eu ainda não tinha evoluído tanto. Depois eu vi que esse foi meu diferencial, ser diferente, né? É que a construção do teu lifestyle, da tua história, foi o que fez tu bombar. Sim. Na minha visão, claro, né? Tem milhares de coisas por trás, mas assim, lembro que na coach ali, principalmente quando a gente tava direto juntas,
Cara, as pessoas nem pensavam. Elas iam lá pra comprar... Uma experiência. Tipo assim, exato. Vou comprar essa roupa porque terei a vida que ela tem. Vou estar viajando, eu vou estar isso, eu vou conquistar isso, eu vou... Isso aí. E eu acho a presença da Débora também muito na cara do negócio, assim, ali no dia a dia com os clientes, como ela fazia na Coach, depois quando ela foi para São Paulo, ela continua fazendo isso até hoje, assim, tanto com os funcionários, depois eu entendi isso, e com as clientes estão ali conversando com ela atende os clientes, ela responde, as clientes são lojistas como ela, se inspiram nela, pedem opiniões, e daí ela vai e fala, isso é legal, isso não sei o quê. Eu sou muito de observar, assim, e eu entendo que essa junção de coisas que eu e a Débora... personalidades, eu acho que foi o sucesso do nosso negócio, assim. É que a Day, ela é mais assim, realmente, eu sou uma pessoa que eu sou bem intuitiva, eu não penso. Eu vou fazendo. Isso. E a Day, ela era totalmente contrário, tipo assim, agora não, tá? Que agora ela tá pior que eu. Aprendi um pouco. Mas ela sempre, tipo, pontuava os prós, os contras, aquela coisa, chatice. Mas hoje... eu vejo como um positivo, porque senão, sei lá, eu não sei o que eu teria feito. Mas foi bom porque fez essa junção de personalidade e aí a gente conseguiu equilibrar bem, sabe? E puxando todo esse gancho, que a gente já foi indo para vários caminhos, esse é o nosso tema de hoje, gente, sociedade. Porque estamos aqui entre sócias, e elas também são sócias. É um bando de sócia aqui, gente. Todo mundo sócio. A Liana quer ser sócia. Você não é minha sócia, amiga. Falta só eu nessa mesa. Ai, vamos fazer um negócio. Pronto, gente. Aqui já vai. Já tá falando um negócio. Vamos pensar. E esse é o tema de hoje. Eu acho que vocês vão amar, porque tem muita coisa legal pra gente conseguir extrair dessas duas aqui. Primeiro... acho que vocês já adiantaram um pouco, mas queria saber como que tá hoje os teus negócios e o que vocês fazem, as empresas, assim, só pra gente pontuar um pouquinho pra contar. Quer falar primeiro? Não, pode ir. Não, eu hoje, né, continuo com a Coach já tem 10 anos, eu continuo aqui em Floripa, com o Henrique, que é meu sócio também. Em São Paulo, eu tô com a Balls, que cresceu bastante, né, como a gente tava falando, começou fitness, hoje ela é mercado festa, moda festa, e agora a gente... se adaptou um pouco ao mercado, né? Porque como teve a pandemia, a gente fez os pijamas. Depois fez bastante PT, o mercado deu uma estagnada, porque teve a demanda reprimida da pandemia. E aí a gente agora tá, no começo desse ano, a gente deu uma modificada também no perfil. Tá fazendo uma moda mais lifestyle mesmo. E aí tô com a Cúpula, que é tricô. E são as marcas que eu tô agora. Tu esqueci de alguma coisa? Não, mas tu teve a Dot, né? Tive a Dot, sim, tive outras marcas, né? Tive a Dot, tive a Mai, tive a Blitz, tive N marcas. E eu lembro que no meu começo foi muito bom. Eu abria marcas, maturava e vendia. E isso foi muito bom pra mim, porque além da experiência que eu ganhei fazendo marcas novas e saber que eu podia começar sempre do zero, que eu ia conseguir fazer uma empresa ter um nome e crescer, eu ainda depois conseguia vender a empresa para outra pessoa. Com isso, eu tinha um retorno do meu trabalho, um retorno financeiro que me fez crescer e alavancar pessoalmente, né? O meu patrimônio começou aí, né? As primeiras empresas que eu vendi, eu comprei meu primeiro apartamento, aí depois foi, né, crescendo, fui crescendo assim. E aí é isso, agora sim, eu tô morando em São Paulo, né, aí a Balls, quando eu saí da Dot, a Balls acabou crescendo muito, então assim, hoje eu não tenho um tempo hábil pra praticamente nada, porque eu sou 25 funções na empresa. Ela é uma pessoa multidisciplinar, assim. E aí eu até é uma coisa que até porque eu queria assim ter outros níveis de criatividade, né? A gente conversa sempre sobre isso. Mas assim, foi importante eu estar presente nesse tempo assim da empresa para ela estar onde ela tá, né? Bia, pessoas compram de pessoas, né? Eu acho que vocês fazem muito assim, estar à frente, né? Isso. Então isso aí é a chave. E a senhora? Entender o seu lugar, eu acho que é a principal palavra, frase, assim, que diz sobre sociedade, assim, né? A minha família é de empresários, enfim, meu pai teve sociedade que não deu certo, sociedade familiar, depois minha mãe nunca quis sócios, a minha mãe era uma pessoa
que a Débora me lembra muito, assim, ativa, centralizadora, né? Aquela pessoa que vai mesmo, que age muito mais do que fica refletindo. E eu vim dessa experiência de sociedades não ser bom, né? Com a Débora, na verdade, a minha primeira sociedade foi através do meu marido, que a gente teve um café, que a gente não se envolve tanto, que fica mais pela administração dos nossos sócios. Então, é uma sociedade que flui bem tranquila, porque, né, a gestão está na mão de outras pessoas. E quando a Débora me chamou, quando eu fiz a primeira sociedade com a menina, eu entendi, eu sou uma pessoa um pouco insegura, né? Em relação a algumas coisas da minha vida, algumas questões da minha vida, assim. E eu entendi que talvez as pessoas trouxessem essa pessoa do lado, ia trazer segurança. Mas eu sou uma pessoa bem difícil também de lidar, sou uma pessoa teimosa, sou uma pessoa que fico, né... Até eu sou muito segura, assim, tenho as minhas crenças. E com a Débora... No começo eu acho que foi bem difícil a nossa sociedade pra mim, não pra Débora, porque a Débora é uma pessoa assim, ela é muito aberta, ela vai vivendo assim, ela vai realizando as coisas conforme vão acontecendo, e eu sou uma pessoa muito... Cautelosa. Que eu fico tipo, eu sou ansiosa de ficar prevendo. Quando a primeira coisa que ela falou pra mim, imagina, eu vim de uma família onde a minha mãe ficou 30 anos com uma empresa. Minha mãe morreu com a empresa dela, querendo voltar para a empresa dela. A primeira frase que ela me falou assim, a gente faz uma marca bombar e vende. Eu falei assim, como assim? Eu vou casar contigo? Tu vai querer... Tu já quer, tipo, vender a nossa marca. E assim, né, é uma coisa que, por exemplo, eu faço isso em vários aspectos da minha vida e eu falei pra ela, isso é business. Por exemplo, quantas vezes eu já comprei uma casa, um apartamento, me mudo pro lugar, eu já coloco pra vender e todo mundo fala, cara, tu acabou de comprar. Eu falo, gente, tô fazendo um negócio. E pra mim, fazer uma empresa crescer e vender ela na alta, é a mesma coisa que eu falava pra ela, quando eu tiver, tipo, muito top, aí a gente vende. Só que a gente cresceu muito mais do que a gente imaginou, né? Daí, então, quando ela... E o que eu entendi depois da Débora veio com a Lica, né? Que era a minha paixão reprimida, decoração. Sempre fiz coisas de família. Eu sou formada em moda. Como eu cresci dentro de uma indústria, de uma confecção, eu sempre tive muita dificuldade em extravasar na moda e usar a criatividade na moda, porque pra mim a roupa é feita pra vender. E eu venho muito de processos técnicos, né? De empresa e tal. Então, isso sempre me bloqueou na faculdade. A minha faculdade era uma faculdade bem voltada pro estilismo. Sempre me senti deslocada, porque as meninas que vinham com a cabeça fresca, sem experiência, então elas bloqueavam mesmo, assim, faziam o que o professor pedia, e eu sempre pensava como vai costurar, como vai fazer, como não... Eu não conseguia ter aquela liberdade criativa, e eu achava que na parte de figurino, cenografia, essa parte ia me permitir. Eu não tive essa oportunidade, acabei tendo na decoração, que daí eu extravaso a minha criatividade sem limites, né, que a moda comercial impõe, assim. Então, quando eu acho as sociedades, e elas me ensinam a me colocar, a primeira coisa que foi tipo, me expor. Vai que dá certo. Se não tivesse a Débora pra botar o produto, dar a cara pro produto e botar a cara dela pra bater, eu não iria, jamais eu ia ficar eu tenho, né, uma crença de perfeição, de fazer tudo. Primeiro fica pronto e depois faz. A Débora, a gente fez, assim, ela já muda assim, não tem aquela, sabe, fica esperando o momento perfeito. A Débora no outro dia já tinha alugado a sala. No outro dia que a gente falou, tá, vamos fazer, ela já tava com a sala. Ela já sabe, ela não deixava eu pensar, não tinha tempo pra ficar. E a Liana a mesma coisa. É que assim, o erro, eu penso, né, da seguinte forma, é melhor errar tentando do que errar não fazendo. Eu aprendi, isso é a minha construção, daí eu hoje agradeço, assim, eu acho, todo mundo que fala, pergunta, sociedade, tu acha bom? Eu incentivo, mas eu acho que tu tem que ter autoconhecimento, tu tem que entender lugares. A Liana veio na minha vida também, ela é relações públicas, ela é pessoas, ela também é o mesmo perfil da Débora, faz e vai dar certo e bota ali, não fica tipo... E eu sou, amiga, mas tá torto aqui, amiga... a pessoa não sabe o que era, faz que tá bom, vai, sabe? E eu querendo sempre ser perfeita, que não existe. Não, então eu entendi, através das conexões e das pessoas,
E eu aprendi porque eu acho que a gente tem que ter humildade pra entender e o que as pessoas podem te agregar na vida, sabe? Sim, e tu também agregar na vida. E agreguei, com certeza, agreguei. Eu tenho certeza disso. As minhas vivências, eu agreguei, eu tenho certeza disso. Mas é isso, é tu estar atento pro que a pessoa pode te ajudar. Eu sou uma pessoa que sou assim. O que eu posso ajudar pra pessoa, seja através de um contato, uma coisa, e o que as pessoas podem me ajudar. Eu acho que isso fez meu sucesso profissional, porque elas me deram vazão, elas me deram suporte para eu poder expressar o meu talento. Porque às vezes eu não tinha essa segurança e essa confiança, e elas trouxeram isso para mim. Então eu acho que se tu tem uma consciência do que é uma sociedade, do que é a outra pessoa, tu entender o teu lugar, eu acho que só tem a crescer, soma. Tipo, as pessoas somam, pra mim não divide. A sociedade não é pra dividir, sim, ela é pra agregar e levar além, sabe? E eu acho que quando tu vê assim que não vai, eu já tive outros sócios também, mas aí eu acho que bem isso assim, ó, entender o lugar de cada um. Começa a se atravessar, respeitar. O ego começa a falar, aí tu já vê que isso aqui não vai dar certo. Eu acho que a gente tem muita verdade, sim, também, uma com a outra, né? E posso falar para todos que tô conectada com todas. E eu acho que isso também é importante. A gente tem uma sinceridade muito grande quando, não tá bom, isso aqui a gente fala assim mesmo. Sim, e isso tem que ser. Tem que ser. Assim, acho que quando começa a pisar em ovos... Tem que respeitar os espaços, Na verdade, né? é casamento, né, gente? Se tu não puder falar com a pessoa que tu tá casado, tu vai falar com e é pior que casamento, né? Porque pior, tu passa mais tempo com a pessoa. Passa mais tempo e envolve dinheiro. Não que casamento não envolva, né? Mas Mas além do dinheiro, é um esforço, né? Sim. E tudo, né? E o ego também. E a Dai falou uma palavra muito boa, que é o autoconhecimento. E aí, já puxando esse gancho, como é que vocês acham que a gente, assim, como é que eu vou escolher meu sócio? O que eu devo procurar? O que vocês procuram? Quais são as coisas que talvez eu procure o que não tem em mim? Como é que vocês fazem essa seleção? Vamos lá. Porque a Débora tem uma coisa que eu acho que a gente não falou. Todas as empresas dela... Tem sócios. Tem sócios. Então foi uma coisa que tu falou essa semana. As mentiras. É verdade. Então, na verdade, assim... eu sou, como ela falou, né? Enfim, eu sou bem... não penso muito, sabe? Então, assim, surgiu uma oportunidade, eu dou uma analisada na pessoa, no que ela, né? Nos objetivos dela, se conectam com os meus. Isso eu acho bem importante. Se tem as funções bem divididas e tá ali quicando, eu não penso muito, sabe? Eu já tive sócios que não são mais meus sócios, empresas, né? Que eu já... vendi, enfim, tive a Mai que era com o Gui, tive a Dot que era com a Diana, até no começo da Blitz, né, antes de vender pro Henrique, a gente ficou junto um tempo ali, e assim, e todas essas pessoas eu tenho uma ótima relação até hoje, porque a gente sabe dos nossos limites, assim, não de limites sociais, mas envolve muita coisa, essa questão de objetivo, aonde você quer chegar, a questão do Henrique, eu tava num momento que eu tava super sobrecarregada, ele estudou comigo na faculdade, ele chegou para comprar um presente na loja, ele me viu naquela situação, me ofereceu uma ajuda, sem ser sócio, ficou um tempo comigo, eu vi os benefícios daquilo para mim, né, que me abriu minha cabeça, minha mente para fazer outras coisas, porque eu fazia financeiro, fazia operacional, coisas que eu tava ali perdendo tempo, sem delegar para outra pessoa. E aí eu falei, não, eu acho que isso vai fazer eu seguir novos caminhos. E exatamente isso que aconteceu, porque quando ele entrou na coach, eu abri meu primeiro atacado, que foi a Dot. Que foi uma outra sócia minha, que também foi uma oportunidade. Eu comprava tricô dela no Bom Retiro, eu via aquela pilha de tricô do lado dela, aquele prédio, que era o mesmo estilo de prédio que eu tinha aberto a coach. E aí eu me via sentada ali um dia, eu olhei e falei, cara, pera... eu preciso me diferenciar das minhas concorrentes. Ela fingia, na época, né? Ela comprava de Monte Sião e vendia pra mim, mas eu achava que ela produzia, mas ela tinha experiência ali no Bom Retiro e tal. Tinha conhecimento. Tinha conhecimento. Lugar, aí eu falei, se eu quiser abrir um atacado aqui no prédio, nesse prédio não tinha nenhuma loja de atacado. O atacado nunca teve em prédio, né? Você faz pra mim a produção? Ela, faço, mas você vai abrir dentro de um prédio? E no dia seguinte eu também já tinha alugado a sala. E no dia seguinte eu chamei ela pra ser minha sócia. Não, isso é muito legal porque assim, hoje a Balsa dentro desse prédio, a gente começou na salinha que ela alugou primeiro pra Dot, que eu tenho um xodó assim, que é como se fosse uma salinha de sorte, assim, como a salinha dela da Esteve Júnior, onde foi a coach. E a Débora,
ela tem essa intuição e esse feeling, essa conexão com... Acho que não é nem só com a Sal, é com o universo mesmo, com as pessoas, que ela bota o olho, vai dar certo, e ela pega lugares inusitados e transforma em coisas. E às vezes não dá certo, tá? Mas o não dar certo é super importante, porque você sabe o que não deu certo e aplica em outras coisas, em outras situações, né? Que erros também são erros. A Boss, quando a gente começou, que a gente foi pra Brusque, e quando a gente foi pra Brusque, não deu muito certo, lembra do primeiro ponto. E assim, foi seguindo, né, a DOT, que foi essa sociedade com a Diana, depois foi a sociedade com a Dai, que foi essa questão da loja, e quando eu comecei a sociedade com ela, que eu inventei de fazer o atacado em Floripa, eu errei, porque Floripa não é um mercado de atacado, mas eu tinha na minha cabeça que ia dar certo em qualquer lugar. Por isso que eu repito, que é bom errar. Porque você vai aprendendo que nem tudo é possível. E fitness também, que era um mercado diferente do que tu estava acostumado, que é modinha de virar, sabe? Não tinha tanto giro, a gente competia com marcas grandes, com valor similar, enfim. Então, eu fui aprendendo várias coisas. Não investir tanto em mercados tão específicos, né? E isso tudo com as sociedades. E aí a gente foi pra Brusque, aí eu falei, cara, eu vou fazer essa marca dar certo. Caraca, desculpa, eu ia quase falando a palavra. E aí fui pra São Paulo e falei, vai ser aqui, pronto, acabou, entendeu? E aí realmente, ali quando foi... E ela não queria, porque ela já tinha ido pra Floripa, já tinha errado. Já tinha ido pra Brusque, já tinha errado. Quando eu inventei de ir pra São Paulo, a gente tinha que largar a loja inteira de Brusque. Pra ir pra São Paulo, eu falei, amiga, por favor, eu confio, essa vez vai dar. Ela sempre... E ela dizia, ela faz pressão, né? Daí quando eu dizia, tipo, que eu surtava, né? Que às vezes ela falava, eu não quero mais. Eu não aguento mais. Tipo, não dá, eu não consigo. Daí ela, você pode sair, mas você vai me ver lá, eu vou fazer bombar e você vai me ver lá. Com o seu sofazinho da sua casa. Pensando assim, nossa, que erro. E daí eu ficava, ela entrava assim. Ela mexia na... É porque ela confia tanto, e eu sou muito resiliente, assim, eu tenho paciência pra esperar as coisas, no seu tempo. Só que eu sou um pouco insegura, assim, não é insegura, eu quero segurança. E essa coisa de instabilidade me deixa aflita. Isso é um pouco do meu signo e um pouco da minha criação. Então, a Débora, ela me causava muito até essa questão de, assim, essa guria daqui a pouco vai me deixar, não vai ser mais minha sócia, porque ela já falou que queria vender. Tipo, por muito tempo isso ficou na minha... eu vou ficar dedicando o meu tempo. Uma coisa que nem é... eu vou ficar dedicando meu tempo e essa menina depois vai querer vender. Poxa, trabalhei. Daí hoje eu enxergo totalmente diferente. Eu penso como ela, tipo... Porque ela, assim, que eu vejo, assim... Como é bom ter a sociedade exatamente por isso. Porque a gente trabalha nas pessoas, depois tu para e fala assim, cara, né, como eu também fui trabalhada em várias áreas, né, enfim, humanas, enfim, que eu sou assim, tipo um computador, um animal. E a Dai já, ela é mais assim, mais de confortar e tarará. E essa parte, no começo, eu pensava, cara, essa menina, ela não tem autoconfiança, eu preciso, sabe, tipo, cara, como assim? Eu falava várias vezes na cabeça dela, assim, desse jeito. Acredita, não sei o que, nananã, vai dar certo. Aí agora, que ano passado a gente teve um momento bem complicado, se fosse antigamente, essa aqui tinha morrido. Deitado. Não ia aguentar, né? E foi surpreendente, porque eu vi o tanto que ela se fortificou nesses anos. Sim. Porque dias que eu tava bem desanimada, e ela falava, não, amiga, calma. Então, eu nunca imaginei escutar isso dela. Porque eu era a persona, tipo... Forte, né? Tipo, vai dar certo, se não der certo. Como é que é? Se não der, deu, já deu. Se não der certo, Tem uma frase que o meu sócio sempre dizia pra mim, que era, a gente pode cair, mas a gente cai atirando. Tipo, tu cai tentando. E a Débora é essa pessoa. Eu vou dizer muito de mim, assim, eu acho que a sociedade... Ela é muito incrível porque tu passa por vários momentos de uma empresa, um empreendedor. Às vezes a gente não tem dias bons. Não, às vezes sempre. Às vezes não dia. E só que daí tem a outra pessoa e normalmente vocês não estão ruins no mesmo tempo. Não. Aí um puxa o outro, entendeu? Isso, exato. Tá bom, vem aqui, Ana, vambora. Isso, sabe? é isso. Então, pra mim, a sociedade sempre foi extremamente positiva. E são pessoas de criações diferentes. Sim, opiniões Então diferentes. a pessoa te traz uma visão de vida, de mundo, que às vezes tu fala, pode Gente, ser. Isso pra mim é o fundamental, assim, ó. O contraste... ela quer mais vinho, ó. Não, a pessoa, né? Ela é capricorniana e ela não vai beber. Gente, o Sagitário tá falando hoje. E o contraste da vida da Débora, assim, com a minha vida...
me impactou muito, assim, porque eu tive um processo... Quando a Débora me conheceu e eu virei sócia da Débora, eu tava com depressão, sabe? Foi tipo, bem difícil. eu vivi depressão depois da morte da minha mãe em vários períodos. E a Lica acompanhou também. Então, assim, a perda da minha mãe fez muita falta na minha vida, assim. E a Débora, tipo, sobreviveu à falta de amparo de familiar desde muito nova. Sabe? Então, e ela foi superando, e essa garra dela, esses mecanismos de vida que ela desenvolveu. É o que eu falava, né? Eu sempre falava assim: não duvide de uma mulher que não tem nada a perder. Isso. Isso, tipo, sempre. Ela falava: mas você não tem medo? Medo do quê? Não tem medo. Ela dizia: amiga, se eu tiver que voltar pra rua. Porque, tipo, eu sempre tive. Eu não sou de família rica, mas eu sempre tive um conforto, uma segurança do meu pai, da minha mãe. Mesmo a minha mãe falecendo, do meu pai. Tipo, então, eu olhava pra ela e falava: tu não tem medo de perder o que tu já conquistou, o que tu construiu até agora, aonde tu tá, o teu conforto, né, a tua segurança? Ela: amiga, eu não tive nada e eu construí isso. Então, se eu tiver que fazer de novo, eu vou fazer. E isso foi começando a me empoderar, sabe? Eu pensei: poxa, se ela que não teve nada, tô falando emocionalmente, né? Um apoio, né? Emocional de pessoas incentivando, de pessoas, foi lá e fez. Por que eu, que tenho toda uma estrutura, tenho uma pessoa do meu lado como ela, como a Liana, parceira, porque eu me acho muito abençoada, porque eu acho que Deus coloca pessoas muito boas na minha vida. Eu acho que também é porque eu sou uma pessoa boa, né? E eu atraio isso, mas eu penso: por que eu não posso? Sabe, olhando para a vida das pessoas, por que eu não posso? Se Deus me deu toda a condição. E sabe essa coisa da segurança? O que é segurança, gente? Exato. Vamos lá. A vida tá aí o tempo inteiro pra te dar um monte de rasteira. Exato. Quando a gente menos espera, a gente sempre acha que vem do outro. Ah, não, mas eu preciso ter segurança no emprego, segurança nisso. Mas o que é segurança? Vamos lá. Segurança é como você se posiciona. Pode ver, quando eu vejo isso muito nas minhas relações. Às vezes a pessoa, ela nem é tanta coisa, mas ela tem uma postura tão firme naquilo que ela faz, naquilo que você fala assim: opa, peraí, tem credibilidade. Respeito. Deixa eu dar uma olhada nessa pessoa. Agora, essa pessoa é insegura, meio que blá, né? Não sei o que você já fala assim: tem uma brecha aí, não sei, não tô confiante. Muda totalmente. E às vezes a pessoa que não tem confiança em si tem muito mais potencial. Só que não sabe trabalhar Exatamente, isso, né, internamente. Eu entendo isso como um resgate, assim, uma luz mesmo, como a Débora diz, e até com a minha convivência com a Liana, que são as duas sócias que eu tenho, assim, eu venci, tipo, a depressão. Claro que hoje eu ainda trato, né, enfim, com medicamento e terapia, mas eu venci a depressão porque elas me botaram luz no meu caminho, no meu trabalho, e eu parei de achar que eu tinha que depender do meu marido, esperar do meu marido, que hoje é meu marido, que era meu namorado, olhar do meu só as pai, coisas ruins na ansiedade, né? A gente tendencia a isso, né? E eu comecei a ver luz, assim, tipo, e o meu trabalho, os resultados do meu trabalho, as coisas, aquilo ali começou a me, tipo, a me fortalecer, sabe? A me fortalecer e a querer. Daí depois eu tive um filho, enfim, a gente engravidou juntos, foi ela que me ajudou, ela ficou desesperada. Fiquei desesperada na gravidez. Eu tenho certeza, assim, que foi muito mais leve porque a gente engravidou juntas e dividiu os nossos... Então, a sociedade também na maternidade, enfim, né, essa parceria que a gente dividiu muita coisa de trocas, enfim, de angústias que a gente passa na maternidade. Então, eu acho que a vida é isso. Na verdade, se tu pensar, a tua vida é sempre sociedade, relações. E assim, é tão engraçado, né? Porque, por exemplo, uma coisa bem assim, que eu vou fazer uma relação sobre isso. A gente faz sociedades o tempo todo na nossa vida, né? Não é só com seu sócio. Você é sócio mental, psicológico, de amigos, enfim. Porque uma pessoa puxa a outra, isso também é uma forma de sociedade. E eu vejo que quando eu era mais nova nessa situação que ela comentou, eu era muda, era muito quietinha. E eu fui aprendendo com a vida a ganhar o meu espaço. E a ter autoconfiança, porque eu não tinha, né? Como eu não tinha nada, eu não nasci confiante. Eu criei isso ao longo do percurso das minhas dificuldades, né? Eu falei: não, vou superar mais isso. Aí cada coisa que eu superava, eu ficava mais forte. Eu falava: nossa, passei por isso. Nossa, tenho que passar numa faculdade pública agora, porque senão não sei o que, não, eu vou passar fome. Passava por aquilo. E aí eu fui ficando forte mesmo, assim, sabe? Falando: nossa, você é foda pra caralho. E o que eu vejo, né, posicionando da Dai, que quando eu conheci ela tinha muita insegurança e ela era muito... Tinha todo um bom dentro dela. Eu via uma menina assim, ó, com um talento bizarro,
Só que ela só não conseguia se descobrir. E quando ela começou a se descobrir e criar isso, ela é outra pessoa. E pra gente ver como é importante, assim, ter essas amizades, ter essas boas pessoas, né? Quando tá, tipo assim, num dia não tão favorável, ou que tá pensando uma coisa, tu já dá um incentivo, não, vai que você tá certa, vai indo. Até com a beleza também, assim, porque a Lika me conheceu nova e eu sempre fui, tipo, no colégio, bonita, enfim, nanana. E daí depois, no processo de depressão da minha mãe, eu também dei uma relaxada, assim, até por conta do tipo da doença. E a gravidez mais ainda, né, que transformou o corpo. E eu sempre, tipo, a beleza sempre foi uma afirmação minha também. E quando a beleza, tipo, não é mais daquele jeito e tu envelhece também, que muda, a Dé... Ela parou de se enxergar. Parei de me enxergar. E a Dé, numa viagem que a gente foi fazer... de férias, assim, nossa, que fazia muito bem pra mim isso. Ela começou, querer bater foto minha e nananã, e vai fazer pose, vai não sei o quê, e me enfiar. E ela levou as roupas pra fazer lá das pessoas dela, e ela é P, gente. E agora eu emagreci, ela é PP, ela não é P, ela é PP. E eu emagreci agora um pouco, mas, tipo, antes eu tava um pouco mais cheia, tipo, usava um M pro G, e ela me enfiava as roupas, e nem eu fechava aqui, ela amarrava de um jeito, e tipo, pode ela fazer a foto com essa roupa. Eu falava, Débora, anda, vai. E eu pegava o celular e enfiava na cara dela e falava assim, você tá vendo essa pessoa? E como mudou, né? Olha, agora só quer fazer foto, minha filha. Eu já mando pra ela. Já fala, eu quero, claro. Quero ser blogueira. Mas é isso. Quero ser blogueira. Quer dizer, gente, isso é muito legal, porque a Dai, desde que eu conheci ela, desde que tu me apresentou ela, pra agora ela é outra pessoa. Naquele dia do evento que a gente foi, quando eu vi ela fazendo vídeo, eu fiquei tão feliz. Eu falei, amiga, grava, faz, amiga. E eu sou a pessoa que mais fala, amiga, faz conteúdo, amiga, faz não sei o que, amiga, fala não sei o que. Acho que foi ontem. Ontem ela também ficou, tipo, não postasse mais nada, Débora. Não, eu pego no pé mesmo. De todo mundo. Só vai demorar um segundo, ela disse. Deu assim, porque tem um monte de coisa pra fazer, um monte de não, B.O. eu assim, o que tu tá fazendo? E ela não tinha postado nada. Eu tava achando estranho, eu falei, cadê, né? Parou a vida blogueira? Ela não tem que isso? Cadê a constância, né? Um Aí ela, não, tô no jantando e tal, me mandou uma foto do prato. Eu falei, por que você não postou esse prato? Daí já peguei, já editei rapidinho a foto, mandei pra ela, falei, posta essa foto, aí você vai escrever. Ela falou, bota que o Dudu tá te fazendo, sendo mimada. Sendo mimada por ele. Sendo mimada por ele. Marca, cria conteúdo. Aí depois que ela fez o prato, quando eu fui olhar, tinha uns 50. Eu fiz o João Bernardo. Daí vai. É legal isso, gente. Eu acho que as pessoas, tu tá atenta às pessoas à tua volta, assim, é inspirador, assim, tipo, transforma a vida. Eu sou muito grata, tipo... E é tão bom você ver essa mudança, né? Nossa. Eu olho e falo, nossa, que legal, porque é a pessoa mesmo que tem que se enxergar, é o momento da pessoa, só que existe tu isso, fazer sabe? Parte disso, legal. De tipo assim, você vê o progresso, né? Tem muito legal. Alguém me falou na semana passada que quando tu tá, tipo, num dia ruim, tu não olha pra onde tu tá naquele dia, naquele momento. Olha onde tu já teve. Aí tu fala, nossa, eu tô num dia muito bom, pronto, vambora. Sabe? Isso. Mas a gente esquece, sabe? Às vezes, um pouco esse sofrimento que a gente viveu em algum momento, porque depois vai virando costume, né? Na memória vai ficando longe e tu acaba achando que o pior é aquele momento vivido ali, né? Eu vi isso no livro, né? Que eu tive que voltar toda a história. Aí tu vê, minha terapeuta fala sempre, cara, dá uma olhadinha lá pra trás. Imagina a Dé que reviveu desde o começo a história dela pra contar, né, no livro. Vocês não imaginam quantas vezes eu chorei nesse progresso. Meu Deus, eu falava, cara, até assim, algumas vezes eu falei, isso aconteceu mesmo? Não sei. Eu chorei, imagina tu. Até porque a nossa mente tem os bloqueios, né? Ela mesma bloqueia, esquece, né? Nos momentos tu vai deixando... Tu só fica com o bom porque aquilo te machuca, claro, né? E aí ela vai automaticamente bloqueando isso pra tu não ficar recebendo no dia a dia aquelas informações. Sim. Deixa eu falar uma coisa, a gente falou ali das coisas pessoais. Vocês são amigas dos sócios de vocês, porque tem os outros sócios também, né? E queria saber se vocês conseguem separar as relações pessoais das profissionais e se são amigos, se isso é bom ou atrapalha, como que vocês lidam com isso? Cara, eu sou amiga, né? A gente é bem super amiga do Henrique também. Eu não sou tão amiga do Henrique, mas porque eu fui morar em São Paulo e aí deu, né? Não tem aquela constância mais.
Mas assim, acho que sabendo separar bem o profissional do pessoal, que é uma coisa que eu pelo menos, faço muito bem. Eu sou meio metódica, Esses dias a gente brigou, daí eu falei assim, você vai querer que eu vá pra sua casa mesmo? Eu fiquei eu falei, não quer que eu vá pra um hotel? Ela... Tu é retardado? O que tem a ver? Tipo assim. Não, porque eu tava discutindo o negócio da empresa. Sabe? Mas eu sou mega... Discutindo assim, cada um expondo sua opinião. Não é uma briga. Não, cada um expondo uma opinião. Tinha essa pergunta, se vocês brigam muito. A gente não briga. Não. A gente... Discute. Não discute. A gente nem discute pouquíssimas vezes, assim, ó, de verdade. Bem mais no começo, antes. No começo, direto. Porque no começo acontecia isso, entendeu? Eu queria ir e ela queria me puxar. E eu ficava brava. E eu falava, não me puxa. Entendeu? Deixa eu ir. Deixa ela, então eu não vou. Aí tinha essas brigas. Isso. Né? Aí depois que ela ficou... Depois que ela ficou, que eu não tinha mais como sair, sabe? Que eu engessei, fiz a lavagem lá, que ela ficou, melhorou, porque era a principal briga, era isso. E hoje a gente tem, assim, não é brigas, discussões pontuais exatamente, porque eu sou mais profissional, sabe? Eu sou mais, assim... até por aí. Tudo certo, errado, mas, assim, sabe? E eu fico vendo muito a pessoa, tipo assim, e não, a organização tem que estar acima das pessoas, e eu fico vendo muito o particular das pessoas. Eu tenho um pouco... que tem a ver também com essa coisa de ser aceita, enfim, de crenças minhas, e daí às vezes parece, assim, que se eu não... Se doa muito, não sabe? tô olhando muito as pessoas, eu tô sendo ruim, e não é isso, né? Às vezes até o que eu tô fazendo com as pessoas é ruim pra elas, mas demora pra gente enxergar, né? Então assim, a gente hoje vem conversando muito sobre isso, até porque agora, antes a Débora ficava mais só ela, e agora eu tô indo mais vezes para São Paulo, então também tem que ter, né, essa coerência na organização de ideias. E a Dé, tipo, ela tem essa postura, assim, que também ela, como a gente conversa, ela também já foi assim. Eu era pior que a Dai, assim, pra ser bem sincera. Eu era uma pessoa que, assim, você me pedia dinheiro emprestado. Eu já tive pessoas morando dentro da minha casa várias vezes. Amiga de balada. Eu abrigava dentro da minha casa. Não tem onde morar, vem. Mora. Porque eu já fiquei muito tempo, né, assim, sem lar. Então, tipo, eu me sentia responsável por salvar as pessoas. E isso fez muito mal pra mim, porque eu tive pessoas no meu caminho. Foi bom, claro, ajudar as pessoas é maravilhoso, mas eu fiquei... Claro que você tem que se ajudar sem querer de volta, isso sim, mas você se frustra com algumas situações no decorrer, né? Porque às vezes você ajuda e a pessoa confunde as coisas, né? Se sente, né, na obrigação, pela amizade, né? Eu já teve casos de eu emprestar dinheiro para amigos e nunca vi na vida e nem satisfação nem nada. E, tipo, é um dinheiro de uma luta minha, entendeu, pessoal? Você aproveita. E assim, as coisas foram acontecendo, várias coisas que foi fazendo eu mudar um pouco nesse aspecto. Tipo assim, não que eu não ajude, eu ajudo muita gente. Eu amo ajudar as pessoas, só que eu ajudo de forma diferente. Exemplo, X pessoa me pediu dinheiro emprestado esses tempos, eu não emprestei. O que eu fiz? Você tá precisando de dinheiro? Então eu vou te dar 20 roupas do meu bazar e você vai vender. E aí você consegue o seu dinheiro e não precisa me devolver. Então, assim, sabe? Porque aí eu não tenho aquela obrigação. A pessoa vai ter que ir atrás também. Eu não vou, né? Isso que ela falou. Ensinar a pescar. Ensinar a pescar. E aí eu mudei um pouco, eu fiquei um pouco mais. Mas ela tem uma característica que é um pouco diferente da minha. Por exemplo, eu sou muito isso com as pessoas que estão ali comigo, sabe? Às vezes até assim, é uma questão de merecimento, como eu tenho muito essa coisa da autoestima, né? Tinha essa coisa. Então, assim, eu não ocupo o meu lugar e o meu merecimento, e acho que cada um tem que buscar o seu. Às vezes eu quero. Porque eu não me enxergo ali, eu penso, coitada dessa pessoa. Só que a Dé, às vezes, ela dá oportunidades. Exemplo, eu não gosto de família, amigo, eu não emprego. Porque eu já vejo antes. Já empreguei tanto. A Dé sabe. Tipo, Nossa, eu não gosto. Porque assim, ó, quando tu ajuda a pessoa, tu é legal. Mas uma hora tu vai precisar se tu vai demitir ou se tu vai fazer uma cobrança, tipo, né? Porque profissionalmente é uma cobrança. Tu é ruim, daí tu é boba, ou tu não. Exatamente, porque entendeu? eu empregava amigos e família, porque eu queria mudar a vida de todo mundo à minha volta, porque eu tinha essas características de salvadora da pátria. Aí eu comecei a fazer psicólogo e comecei a me frustrar, e eu percebi que as pessoas têm a vida delas antes de te conhecer, então você não salva ninguém, as pessoas, né, você pode ajudar, você pode dar caminhos, mas você não tem que se sentir responsável por outra vida. Ponto que a gente pode. Um limite. Dali eu não passo. Isso, aí agora eu sou assim, né, eu mudei tanto que até ela, não, né, e tal,
muito... Não, eu sou profissional, entendeu? Tipo às assim... vezes eu acho que ela... eu falo pra ela assim, porque às vezes é que eu sou uma pessoa... Daí parece que a dela já é mais quieta que eu, assim. Eu já sou mais... A Débora, apesar de... Ela é bem séria, assim. Ela é bem compenetrada. Eu sou focada. Ela é bem focada. E eu sou um pouco assim, tipo, eu gosto de conversar e tal. E daí eu tô lá... Eu falo que ela é chefe legal. Ela legal. chega na loja, compra os pão diferentes, aí faz café. Eu fico, meu Deus, é pra me queimar o filme mesmo. Não, sabe o que é que a minha mãe fazia isso? Ela tem que levar pão. A gente tava falando isso, até porque que eu faço isso. A minha mãe tinha... as funcionárias da minha mãe trabalharam 20 anos, 30 na empresa dela. Eu tinha 5 anos, a modelista da minha mãe trabalhou até minha mãe morrer com 28. Então pensa, são pessoas da família. A minha mãe fazia isso. E só que era outra geração também, de pessoas que queriam ficar no emprego 20 anos, e hoje... A carteira valia, né? Muito mais o ambiente, o agrado, Hoje as pessoas, foi cadê? A gente tava conversando essa semana ainda. Motivação, tipo, dinheiro. É resultado, dinheiro. Então, tipo, não adianta, tu pode dar o pão pras pessoas, ou ser legal, conversar, ou falar uma coisa, mas se tu não faz a parte Incentiva no profissional, não adianta, entendeu? Então, não é bem isso assim, não é que eu sou legal, realmente, porque assim, é uma coisa gostosa, eu gostaria de comer, eu vou lá comprar. É a tua linguagem do amor. Do amor. Tipo assim, agradar, eu sou muito essa pessoa, tipo, se eu quero agradar alguém, eu vou dar alguma coisa que ela gosta. De comer, enfim. É isso, de comer. Mas às vezes, só que isso tu pode fazer. Eu faço coisas inesperadas. Eu não sou carinhosa, assim, tipo de Não, eu também não sou. Eu sou tipo de dar algo. Do nada. Isso, carinho, pequenos mimos. A Lica já é bem. Por isso que contrapõe. Que vai na minha casa, eu já não tenho. Eu já chego na Daí, ela já bate não sei o que, prato diferente, não sei o que. Mas é que eu gosto de servir. Eu não sou essa pessoa. Todo mundo já tá em casa, já tem intimidade, um pega, um abre, então a gente Mas a Dé é de servir, a Dé gosta. Na casa dela e com os amigos dela, tu vai na casa dela, meu Deus, eu vou pra São Paulo até hoje, agora, já fazem muito tempo que eu vou pra São Paulo, e toda vida que eu vou, ela fica, amiga, vamos jantar onde? Eu falei, cara, vai fazer as tuas coisas, eu não sou mais tua visita, eu tô quase morando na tua casa. Porque daí, não é que eu estou fazendo isso pra qualquer pessoa, entendeu? Sim. Não, com a minha família, com os meus próximos, eu sirvo mesmo, eu sou uma pessoa muito generosa, dedicada. Mas eu falo a eles naquele momento. Mas é que daí, tipo assim, como eu tô indo sempre, eu não quero ser, tipo, eu não sou uma convidada mais na casa dela, né? Porque eu tô fazendo parte ali da rotina dela. Então, zero se preocupa comigo, vai fazer o teu rolê. Eu falo, gente. Vocês são chiques, né? Tem quarto, A gente tem quarto, quarto. vocês são chiques. Tô esperando a minha hora. Um dia você ajuda, outro você é ajudado, bebê. Não, e ela vem aqui pra minha casa, eu nem posso hospedar ela na minha casa, que só tem meu quarto de João Bernardo. Não tem mas não tem problema, ela me hospeda em outros sentidos, tá? Tipo, ela, a Liana. Eu falei. Tá tranquilo. Eu falei pra ela, amiga, e eu nem convidei também. Eu falei, porque eu sei que ela vem. Se ela beber, pode ir beber. Ela vem pra cá pra mim tá ótimo, o melhor convite. É o que eu queria. Aqui, já tô no É que ela vem pra cá, todo mundo quer, né? Ela tá um tempão sem mim, ela tem vários amigos. E eu também não gosto de ser aquela amiga que daí não é a sócia. Vai lá na minha casa, se não for. Não, ela vai fazer o rolê dela. Se ela quiser ir lá na minha casa tomar um vinho, eu falei, só avisa e deu. A casa é tua. Nossa, eu vou vou chegar lá, vou abrir o vinho mais caro daquela adega. Pode ter certeza. Dela. Vou instagramar, vou falar aqui, ó. Sendo mimada pela minha sócia. Igual ela mandou fazer comigo. Tá. Agora a gente vai entrar mais nos bastidores do que vocês estão vivendo, né, atualmente, nesse sentido. Como é que vocês fazem no dia a dia para se dividirem nas funções, com a equipe? Como que funciona isso? A Débora fica em São Paulo. Assim, tipo, a Dai agora, como ela tá indo mais pra São Paulo, eu tô dividindo um pouco com ela, né? Mais, porque antes eu tava fazia muito, assim, muito operacionalmente falando, né, com os funcionários. Eu faço a parte de marketing, modelo, direcionamento, tipo, gerência. Ela é a diretora criativa, como se fosse da empresa, entendeu? Então, tipo, isso tira muito tempo. E faço vendas no meu celular. O meu celular é a central da Isso loja. É o pior. Não, isso é o pior. Ela é um 24 robô. horas por dia. A central de todas as pessoas é o meu celular. Eu tenho 44 listas de transmissão no meu celular. Mais. Não, vocês estão entendendo, né? Não, ela isso aqui, é pra não assim, usar drogas, tô brincando. Isso é uma droga, né? Isso, gente, ela faz a venda, né? O próprio ser humano. Sim, eu sou o robô que você fala. E direciona e printa os pedidos e manda pros vendedores. E dou a comissão pra eles. Então, assim,
Eu não paro, né? 24 horas não tenho descanso, porque é de segunda a segunda. Além de tudo isso, eu converso para escolher cor das peças. Eu seleciono. Hoje eu tenho uma auxiliar, né? Que me ajuda com as pesquisas e tal, mas mesmo assim, a palavra final do que vai ser feito, né? Que o olho tem que ter o teu olhar. Organização, planejamento, quem vai fazer a foto, mandar as peças, cobrar, isso tudo sou eu que faço, toda essa parte. E agora a Daindo, ela tá me salvando na parte mais operacional, que era a questão que ela não conseguia fazer por morar aqui, que é a luta ali diária com os funcionários e tal. Então é uma parte que eu não consigo suprir mais, porque eu não tenho sobra de tempo nenhum. E agora a gente está também mudando os processos internos da empresa, fazendo automação de algumas coisas, né? Vamos automatizar em breve. O WhatsApp, que é uma coisa que a gente já está tentando há muito tempo e devido, até o tempo e é bem complicada essa questão, assim, porque a Débora tem uma... Eu disparo domingo. E ela tem uma política, uma forma de ver o negócio de... quem não é visto não é lembrado. Então ela dispara 3 vezes no dia. Daí quando eu fui começar a entender... Só tem doido. Até a equipe tá aqui. Não, gente, assim, mas é que... E daí você tem que pensar assim, tem 44 listas de transmissões com 200 e poucos clientes, são 13 mil clientes. Daí ela vai... E eu respondo todos. Eu disparo para 44 listas. Atendo os clientes novos 3 vezes por dia. Atendo os clientes novos que vêm fazer cadastro. Cadastro os clientes novos, ou seja, as listas vão aumentando. Hoje é 44, mas semana que vem, mês que vem... Não, mês passado tava com 32. 32. A reação da pessoa assistindo é aquela que pensa em empreender... Não vou ficar aqui funcionário. É fácil, ser empreendedor é bem legal. Você tá nas Maldivas... Não, mas assim, Mas um robô, ninguém é robô que nem ela, não existe. Tipo assim, ela é uma pessoa fora do normal, ela tem um negócio dentro da cabeça dela que deve ser igual ao do computador. Como eu aprendi a ser assim, tá? Vou ser muito sincera. Eu não ficava com as listas, aí teve a pandemia. E a pandemia me fez centralizar muitos processos, porque a gente estava em casa e tal. Então eu comecei a organizar mentalmente os processos. Por quê? Porque senão eu não ia conseguir trabalhar, porque era eu, né, praticamente ali. Ela fazia os pedidos, mandava pra mim planilhar e a gente mandava pro fornecedor produzir e entregar. Era meio isso, nós 3. E aí passou a pandemia, eu comecei a criar uma relação com os clientes e isso foi fluindo no meu celular. Então assim, hoje é uma coisa que me deixa cansada, não vou mentir. Eu tô de madrugada, eu acordo de manhã, tem 20 pessoas falando comigo, eu respondo todo mundo. Aí eu mando pros vendedores, aí atendo os clientes novos, aí disparo. É a minha vida. E fora tudo isso, eu ainda tenho que fazer as minhas funções. Então assim... que eu falo, às vezes eu tenho vontade de fazer coisas novas, mas eu estou, por conta disso, um pouco... E até um ponto principal, assim, que eu acho que é muito importante é o Instagram dela e esse lifestyle que ela precisa... Trabalhar. Trabalhar dela, né, pra questão pessoal e as oportunidades dela como né, a persona Débora, mas pra nossa empresa é muito importante, porque ela também é a persona da nossa empresa, né, ela é a mulher que... Mas eu não deixo não, tá? Eu tô cansada, tô ali na lista, mas eu tô ali, ó. Mas às vezes gerar mais conteúdo, lindinho. A Gabi sabe, porque a Gabi trabalha com isso, assessorando as pessoas a gerar conteúdo, enfim. Sim. Então ela sabe que demanda tempo, né, criatividade. Quando a pessoa tá ali sobrecarregada em cumprir, que é essa louca que fica cumprindo, ela tem listas e listas de coisas, de tiques, assim, que ela tem que fazer, entendeu? Eu ainda tô com o TDAH fora de controle. Preciso fazer eu tenho 1 milhão de listas. Mas o meu é... A lista eu acho bem importante pra organização mental, né? Gatilhos e tal. Mas eu sou assim em tudo na vida, tá? Tipo assim, a taça da minha casa é aqui. Se a gente tá aqui, eu saio daqui, eu vou guardar a taça no lugar dela, porque aquilo vai me dar trabalho depois. Então eu já metodicamente está tudo no lugar. Eu faço um ensaio na minha casa, a hora que a fotógrafa tá indo embora, ela olha e fala... Você já arrumou tudo. Porque a hora que eu tô fazendo um outro look que ela tá arrumando a lente, eu já guardei o sapato que eu usei. Eu fui fazer assessoria pra ela. Assessoria não, fui ser assessora dela no ensaio que a gente fez em São Paulo. Eu tenho TDAH, sou toda atrapalhada. Eu tenho TDAH. Tem TDAH? Não, já deixa bem claro aqui, porque senão as pessoas vão achar que eu tenho problema. Alto nível, não é pouco. Depois isso é pra outro podcast. Isso é outro tema. Mas assim, cara, eu fico nervosa, porque parece que eu sou funcionária dela, porque ela é toda assim, tipo, é tudo assim, bota aqui, e rápida, e eu vou tentando fazer, mas eu me atrapalho, eu me estabando, daí eu pego o negócio e eu fico assim, eu saio, parece que eu carreguei pedra e ela que fez tudo, ela que e eu só tô aí tentando pegar, e eu fico assim morta mentalmente, mas eu já descobri o porquê. Ela fez sistemas e ela programava coisas. Então, a nossa vida, a nossa empresa é toda... semana passada e falou, tá.
fez tudo. Tipo, a nossa empresa, gente, é toda pelo WhatsApp, é gerida em vários grupos de... Hoje eu repliquei pra decoração, enfim, pra várias coisas da minha vida, né? A didática que ela inventou. Senão não seria possível mesmo, ela em São Paulo, eu aqui. Só que assim, pra quem não é sistemático e tem cabeça caos, eu luto muito pra acompanhar aqueles grupos, tudo que um é inverno não sei o que, o outro é pagamento não sei o que, o outro é pré-venda não sei o que. Organizado. É tudo muito, mas... Você não se perde. Eu sou assim. Não, pra uma pessoa organizada, né? Uma pessoa não, depois que você acostuma, né? Mas eu tenho coisas que algumas pessoas me falam que eu não consigo entender. Tipo, tem gente, mas como é que tu produz conteúdo quando tu tá triste? Igual eu ia trabalhar. Normal. Eu não ia trabalhar, meu chefe não ia querer saber se eu tava feliz ou não. Não é teu trabalho? E eu tô ali de noite. Mas é isso, agora a Dai tá... Nossa, pra mim tá sendo um alívio ela ir pra São Paulo, assim, mesmo, porque... Eu não gostava de cobrar isso tanto dela, porque ela, né, tem o JB, tem o marido e tal, mas aí um dia eu falei com ela, falei, amiga, eu moro aqui, mas eu não moro aqui, porque tem vários dias que eu não vi o Pietro também, de, tipo, sair de manhã muito cedo, voltar à tarde, então eu falei, cara, vamos se ajudar, porque assim, ó, tava num limite assim, ó, não aguento. É que o plano quando foi, tipo, coisas sucessivas, a gente foi em agosto de 2018 pra São Paulo. Quando eu voltei de São Paulo, daí ia ser uma coisa mais, eu ia mais vezes, enfim, eu era casada, mas não tinha, não, primeiro filho, ela tava grávida já, mas eu não, e eu engravidei em agosto de 2018, então eu engravidei, daí eu tive o meu bebê, que era o João Bernardo e ela com um bebê pequeno também lá em São Paulo, então depois veio a pandemia, e daí depois foi tipo uma sucessão de coisas que foram fazendo o nosso trabalho ser dessa forma, só que eu sempre me senti... bem, não preocupada porque, né, com a saúde dela, porque eu gosto dela, com a saúde dela. A última vez agora, tem um mês, né, que eu tive uma infecção, olha a história, eu fui fazer Muay Thai, aí eu fiz Muay Thai e fiquei dolorida, só que eu fiquei dolorida com febre, e eu fiquei dor no corpo inteiro, porque eu tô há muito tempo sem malhar, e aí febre alto, calafrio, eu falei... 3 dias seguidos, eu falei, vou no hospital. Aí quando eu cheguei no hospital, a dor era tanta que eu não conseguia sentir dor em lugar nenhum. O médico tá aqui. Aí eu, dele, você tá com infecção, tá com problema no rim. Aí eu falei, nossa, mas eu achava que era do Muay Thai. O médico já começou a rir, né? Tipo, que... Aí, esse dia eu saí do hospital, 11 horas da noite, tomando remédio. Eu tinha um ensaio que eu tinha que chegar às 6 horas da manhã, ou seja, eu saí de Alphaville 5 horas da manhã. De soro, do hospital, porque eu tinha que ir. Não tinha o que fazer. E aí, depois do ensaio, domingo disparando, aí eu cheguei pra ela e falei, por favor, preciso de ajuda, help. E assim, a saúde... pedir ajuda eu sempre falei uma coisa, sempre falo isso. Quando eu pedi ajuda... porque eu tô precisando. As duas são muito assim. Dificilmente eu peço ajuda. E isso eu fico assim, tipo, eu me sinto porque são pessoas que realmente são fortes e seguem a vida, então, tipo, e só que eu tenho isso, assim, pra minha vida, eu tô ali pra qualquer coisa, assim, tipo, se eu tô junto, entendeu? Então, se eu tiver, foi o que eu falei pra ela, eu falei, amiga, a gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito, tem o João, tipo assim, tem o João Bernardo, mas assim, eu tenho hoje, o João Bernardo tá maior, eu tenho uma rede de apoio, a babá, tal, a gente só vai organizar. Aí agora a gente reveza, né, ainda não tá revisando toda semana, mas já tá encaminhando, pra fazer pra mim é ótimo, porque quando ela vai e fala, hoje eu vou trabalhar de home office. Mas ela sempre aparece lá. Ela sempre aparece, mas não, um ou outro eu não vou. Sempre aparece. Uma vez em casa, tipo, nervosa, né? Ela é hiperativa, mas ela sempre vai. Mas é bom, assim, a gente conseguir organizar bem. E quando a gente fala de mercado, assim, qual que é a prospecção de vocês para esse ano? O que vocês acham que tá vindo? Quais são os projetos da marca de vocês também? Olha, eu vou te falar que ano passado ali, Lula, Copa, inverno que demorou, deu uma grande travada, assim. Eu juro, pela primeira vez eu pensei assim... Fuda. Não tem mais jeito. Não, eu cheguei a pensar um dia porque o mercado tava imóvel. E ainda somado a tudo isso, aquele sitezinho chinês que eu não vou falar o nome, que eu odeio. Pra nem dar propaganda pra ele. Porque eu não quero que ninguém nem entre pra saber o que é. Me prejudicou demais, né? A nós, o nosso mercado, muito, assim. Mas agora a gente, depois de... Passou... Aí era assim, não vai melhorar no carnaval. Não vai passar o carnaval, a coleção vai melhorar. E não melhorava. Aí agora... Final de março, início de abril, o mercado reagiu. Tá reagindo bem. Só que assim, esse ano pra mim é um ano de muito aprendizado. Eu também sinto
Porque a gente veio ano passado, em maio, foi o mês que a gente mais faturou na nossa vida inteira. Na nossa história, tá bom. E em setembro foi, assim, capítulo da decadência. Foi assim, só tipo, pá. É bem aquela assim, alegria de rico dura de pobre dura pouco. É isso, De foi mais ou empreendedor, menos. De empreendedor. Dura pouquíssimo. Então, assim, a gente teve que realmente, assim, tendo que tomar medidas bem cautelosas, sabe? Pra poder ter equilíbrio nessa recuperação e sendo saudável. Mas tá todo mundo meio assim, Total. de muito cauteloso, porque é um ano muito incerto. Muito incerto. Mas eu acredito. Muito extremo. O que aconteceu com a gente? Eu observo assim, hoje, né, com toda a minha serenidade, aprendizado e evolução. Serenidade. Como empreendedora, porque se fosse serenidade. antes, não tinha mais cabelo aqui na minha cabeça, né? Se fosse uma situação dessa antes. Porém, o que eu acho, a gente olhou para o nosso negócio novamente, a gente buscou novas alternativas de negócio que a gente já estava... Reinventar, né? A gente já estava maturando, a gente já conversava, a gente já falava, mas como a demanda tava tudo muito legal e, tipo, a gente tinha que continuar suprindo aquilo, porque a gente trabalha de forma bem enxuta, então é bem complicado, assim, pra gente manter, a gente tem bastante esforço, que não dá, às vezes, para olhar para as outras coisas. A gente teve que olhar. Mesmo fazendo o nosso esforço aqui, a gente teve que olhar para outros lugares. Um ano bem cansativo. A gente abriu o varejo, né? Abriu o varejo. A gente vai estar mandando, que é até um dos pontos, a gente está mandou a Baus para exportar. A Baus tá em Ibiza agora. Foi uma coisa bem... e assim, a gente foi para Espanha, o primeiro país, e a gente tem, né, vai começar a caminhar em relação a esse cenário. A gente teve a questão que agora a gente abriu para investidor para trazer essa organização para dentro da nossa empresa, que a gente cresceu rápido e de forma como todo mundo um pouco desorganizada e desestruturada devido à demanda, né? Que a gente tinha venda, tinha coisa, então a gente tinha que focar no que a gente estava... Era hora de ganhar o jogo e agora a gente tá organizando a casa e o que eu achei muito legal é que quando a Dé postou sobre, né, essa novidade, assim, ela teve muitas pessoas procurando. Nossa, eu fiz reunião, viu? Várias reuniões e, claro, devido também a essa imagem dela de empreendedora de sucesso, enfim, que as pessoas acreditam nela, mas que a gente conseguiu entender o valor também da nossa empresa, assim, que é uma empresa que hoje no mercado, apesar de todas as dificuldades do momento, né, tem valor, as pessoas acreditam. A gente está se reinventando mesmo, né? A gente se viu, assim, numa situação... bem delicada, assim, de produto e fornecedores, né? Alguns fornecedores nossos até fecharam, enfim. E a gente conseguiu ainda inventar pré-venda, né? Tipo assim, a gente... Se segurar, né? Eu falo que a gente tá trabalhando com pouco recurso, mas fazendo mágica. Então, assim, o importante é isso, você saber o potencial mesmo. Mas eu arrisco dizer ainda que esse ano... Vai melhorar. Ele vai, só que eu acho que pós-eleição, ele foi mais difícil do que quando começou a pandemia. Muito mais. Sim, a pandemia, quem viu a oportunidade, como teve o negócio dos pijamas, a gente fez o negócio da box também, quem arriscou, estourou. Ganhou dinheiro. Deu entrevista pra Globo, né? Por causa do da box. Então, assim, agora tá andando. Então, cara, e muita gente foi quebrando, não conseguiu dar retomada, e isso foi dando E as pessoas estão inseguras. Eu acho que o pior cenário é o da insegurança, onde não é que as pessoas não têm dinheiro, as pessoas estão segurando e escolhendo e andando assim, não tem mais impulso, então isso vai travando tudo, né? É uma engrenagem que se as pessoas não consomem, se as pessoas não acreditam, a coisa não vai, e daí vai... Óbvio que o nosso setor é um setor, né, que não é um setor primário, então sente logo, é a primeira coisa que as pessoas acabam retraindo, né, e eu acho normal. Porém, eu acredito que esse movimento que está acontecendo agora, até pra gente, assim, estão procurando, estão querendo de novo, as pessoas vão ganhando confiança aos poucos e vendo que não é esse bicho de 7 cabeças que quando é uma ruptura muito grande, dá uma segurada, assusta. Eu fiquei assustada. Foi complicado. Mas eu acho que em contrapartida, o mercado tá muito aquecido em questão, as pessoas querem consumir muito, o tempo todo.
Então é uma contrapartida. E eu acho que as coisas vão se equilibrando, sabe? Precisa ir. E aquela coisa, né? É igual a Bolsa de Valores. Um dia tá em alta, outro dia tá em baixa. A vida é isso, né? Não vai estar a gente não vai estar sempre, né? Tem as crises, sempre teve na história da humanidade, tem as cíclico, crises políticas, crises financeiras, e a gente tem que estar preparado e seguir, porque se você desistir aí, tem que começar começar tudo isso, porque até esse boom aí do tal site chinês é chinês? Chinês. Faz a gente também repensar, né, o nosso modo, consumo, o modo de consumo, o próprio produto. Então acho que novas diferenciações. A gente tem que estar sempre preparado para surpresa. Valorizar também o mercado local, né? A produção local, a produção nacional, enfim. O governo podia nos ajudar. By the way. Mas aí governo, por favor, já. Meu pai diz que eles não fizeram o negócio porque eles mesmos compram. Não, mas a sabedoria do tio. Eu não julgo quem compra no site chinês, mas pessoal, vamos lá, né? Eu julgo. É porque. Pra quem, gente, é ruim. Não é o produto não é o que tu vê na foto e assim a carga, né? É só olhar os documentários. Quem é da área de moda, a Gabi também é. Gente, a gente estuda isso porque tipo é muito. Não existe o processo. Não existe, não tem como. Eu julgo porque, sabe, alguma coisa tá errada. Eu tenho uma marca de moda. Eu sei quanto custa o frete dentro do país. Aí, quando vem da China, não tem frete. O correio pra eles é de graça. Oi? Aí daqui pra São Paulo a gente paga R$20 e a gente custei isso pro cliente. Só que eu vou te dizer, amiga. Eu bem revoltada aqui já fazendo como competir, né? Aí a gente entra. Por isso que eu digo assim, a importância da diferenciação, mostrar o que tá por trás. Porque como é que tu vai comparar uma jaqueta de 500 com uma de 100? Cara, eu acho um exemplo muito legal. A gente fez um top de estrela na coleção do carnaval e era de crochê. E daí a gente mostrou lá no Instagram, enfim, a Dea acho que mostrou. Que era uma senhorinha de 70 anos lá na PQP fazendo o crochê lá, velho. Tipo, era empregando uma primeira ou terceira idade, né? Uma pessoa que às vezes já tá fora do mercado, já tá se sentindo inútil. Tem toda uma estrutura por trás, né? Entendeu? Então, assim, aquilo tem que valorizar esse processo, mas tem que mostrar isso. E aí que vem o negócio do marketing. Do marketing, de que daí é o negócio. Porque senão realmente é difícil, porque daí pra quem não olha pra isso. Mas, cara, realmente vou comprar o de 100 porque eu vou pagar no de 500. E eu sempre falo que as pessoas compram o que elas querem ser ou o que elas querem ter. Então, assim, eu vou comprar delas porque eu quero viver o lifestyle. Eu vou comprar isso. Tudo é experiência. E as pessoas compram realmente o que elas querem ser. O subconsciente pensa isso, tipo, ela vive isso com aquela roupa, eu vou comprar aquela roupa, eu vou viver aquilo também. E isso, agora eu vou pegar um gancho aqui e fazer um merchan. Não, é porque a Dé falou em experiência, tudo é experiência, e essa experiência de vida, né, que a gente veio falando até agora, e essa questão do marketing na moda, de experiência, enfim, eu e a Lika, olhando para isso, a gente quis trazer isso para a questão de eventos, né, então hoje a gente apresenta a nossa empresa como uma designer de experiência, porque a gente não quer vender uma decoração bonita, né, a gente vende um contexto de uma história que a pessoa uma memória. Que vive ali, entendeu? Então, várias coisas, além da decoração exclusiva, né, personificada para a pessoa, a gente traz outras coisas, outras memórias afetivas ou até para uma empresa, que no caso uma experiência de marketing também. Então a gente veio com essa pegada da experiência, que eu acho que até é uma coisa bem central da nossa conversa hoje, assim, né? Sim. Que a experiência das pessoas que agregaram a gente como ser humano, como profissionais, e é isso que todo mundo quer, né? No fim, comprar um produto por experiência, viver um evento com experiência, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre isso muito bom, que eu vi na minha formatura agora da minha mentoria, eles estavam falando sobre isso. O Érico Rocha, sabe, né? Sim. Ele tava num curso lá dele, ele tava falando... desculpa. Ele fala assim, ó, ele tem um curso que eu não vou saber dizer pra vocês, mas eu acho que é 20 passos para o sucesso, para marketing, sei lá o quê. Sim. Que ele tem isso aí na internet de graça. Opa. De graça, tu entra lá e vê. Ele falou, eu continuo vendendo esse mesmo curso para falar dos 20 pessoas por R$7 mil para as pessoas que querem o quê? Estar aqui comigo. A relação, a experiência. Porque senão tem um curso online, né? Exato. Mas por quê? Mas aí você não vive. Por isso que pessoas compram de pessoas. Elas querem estar naquele meio. Então, assim, por isso que se fala cada vez mais onde a gente quer estar, com quem a gente quer estar, as relações que a gente quer construir. E os negócios, eles são pautados por isso.
Todos? Sim. Todos. Por pessoas, A moda, né? então, comprar do site chinês ou valorizar um processo e comprar, né, de um produtor local, isso tem muito a ver com o que a gente quer ser na nossa vida. Não te Sim. Então, é isso, essa relação. Então, por isso que a gente continua falando, que depois eu vou entrar numa dica de um filme aqui que a gente fala, que fala exatamente sobre isso. A gente compra a história, a gente compra a relação. Então, o marketing, aí puxando pra minha veia, ele E tem da Débora, que né? contar Porque histórias. é uma das pessoas mais aqui marqueteiras que eu conheço, Exato, né? mas tipo, é porque tem que contar histórias. Se tu não conta história, tu pode até vender. Sim. Mas, tem um limite. não, e o que eu acho. Não fica constante, né? Mas o que eu acho interessante é isso. Várias pessoas, depois que eu fiz a sociedade com a Débora, vieram pedir consultoria e pedir pra fazer desenvolvimento de produto. Até esses tempos, uma menina me chamou tal pra fazer uma consultoria. Lembra que eu te contei? E ela... Daí, quando ela sentou na mesa comigo, assim, pro café... Daí ela falou, então, tô querendo uma marca, tal, era fitness na época, tal, com um segmento bem específico. Eu olhei pra ela e falei... Eu vou te ensinar a fazer tudo. Tudo que tu quiser de uma marca. Desde, tipo assim, até a logo. Vou conseguir as pessoas pra ti. Eu falei, quem vai vender? Quem vai fazer a tua marca ser desejo? A minha marca, eu tenho certeza. E eu vejo isso até com o negócio da minha mãe. A minha mãe fazia o melhor produto. Mas não tinha não tinha pessoa que... A minha mãe foi na época da Labela Máfia. Minha mãe, que foi pioneira antes da Labela Máfia, minha mãe que fazia esses fashions diferentes. O Juliano é um puta maqueteiro, muito bom. Ele pediu, a gente produzia pra Labela Máfia. Então, assim, minha mãe fazia o melhor produto, mas a minha mãe não sabia vender, criar esse desejo do produto. Quando eu me associei à Débora, eu enxerguei isso. Ela criava, ela tinha isso, a audiência, as pessoas que desejavam o que ela dizia que era bom. Então, que viver até ser atendida na loja por ela era diferente de ser atendida porque ela realmente se preocupava com o cuidado com a pessoa, ela sabia a pessoa, sabe? Ela tornava a pessoa, ela tem isso, a Débora tem um carisma, assim, pelas pessoas, né? Então, eu acho que o fundamental, não adianta tu ter o melhor produto, e se tu não comunica aquilo da forma que tem que ser comunicado, não tem resultado. Essas marcas boas já assumiram do mundo, gente. Sabe? Coisas Falta sensacionais. disso. Por não saber comunicar o que elas realmente E é queriam, muito propósito. engraçado, porque ali, até no começo da Coach, né, eu usei muito disso, porque eu não tinha público nenhum, e eu fazia uns vídeos, eu falava, cara, eu vou usar os recursos que eu tenho. Quais eram os recursos? Nenhum. Então, Ela postava que tava na China e tava em Floripa. eu gravava uns vídeos, fazia assim, nossa, eu tô muito cansada hoje, pessoal. Meu Deus, eu não sei como é que eu aguentei, mas amanhã tem mais. Obrigada, foi um sucesso. Não tinha entrado uma mosca, uma alma na minha Uma viva loja. alma. Nada. E assim, no outro dia, a galera, nossa, o que será que essa loja tem de legal? Vou lá ver. E aí, isso, né? Coisa boa atrai coisa boa. Então, assim, o marketing é você quem faz, né? Olha, você ficar falando... E confiança, né? Eu Não, acho que ela tem, isso, às vezes eu acho ela em meio até ingênua, tá? Quando eu falo assim, porque eu sou tão crítica, tão autocrítica, que daí a pessoa, ela vai e ela fala... né? Não, ela faz... não, ela assim... Não, é porque assim, por exemplo... tem uma roupa tipo nossa. A Débora, ela é muito... Ela faz de novo a mesma roupa com outra pegada e mistura as coisas e tal. E daí, no começo, ela fazia muito isso, assim. Tipo, quando precisava vender de novo, reciclava a roupa, fazia outro produto, criava tal. Ficava aquele style mega massa. E eu olhava pra ela assim, eu pensava assim, essa guria acha o quê? Que as pessoas não sabem que é o mesmo produto. Eu sabia que era o mesmo produto, porque eu tava olhando para aquele produto todo dia e a Débora conseguia transformar novos usos pro produto. Gente, é isso. E as clientes compravam aquilo de uma outra forma. E eu achava ela ingênua, que eu achava que ela era ingênua, na verdade a ingênua era eu, né? Mas eu pensava isso, tipo assim, meu Deus, será que ela acha que ninguém vai saber? Não, eu não sabia. Eu sempre falo isso pra mim, mentorados, óbvio precisa ser dito. o óbvio. O tempo inteiro, gente. É. É o óbvio. Ninguém quer aprender a coisa mais complexa do mundo. Se fosse isso, as pessoas iam pro MBA, iam estudar. Não, elas querem saber de ti, o óbvio. Isso, O que daí ela pra ti fazia é muito normal. o mesmo produto de várias roupas, com vários jeitos diferentes, com modelo diferente, com uma modelo loira, uma modelo morena, e daí ela vendia aquele produto top, assim, tipo, eu acho, depois, hoje, né, eu entendi essas sacadas que eu achava assim... Loucura. Achava, coitada, né, tipo, não... Tá, e deixa eu puxar esse gancho aqui, aproveitando. Puxa. Indo pra essa sociedade aqui. Como é que vocês estão chegando em São Paulo com a decoração? Contem mais sobre isso. Quer falar?
Não sei, pode falar. Não, eu, de novo, portas, né? Pessoas e portas, assim. Não tem nada sem pessoas, eu acho, assim. Não era intencional, né, Lica, assim. Nunca foi. A gente sempre estava focada no mercado aqui. Ano passado teve a oportunidade, a gente já fez os aniversários da Débora aqui, que né, deu bastante também visibilidade, credibilidade, né? Por ela ser essa pessoa que aqui todo mundo conhece, enfim. Quando a Débora chamou para fazer o do Pipo, ano passado, e nenhum fornecedor, e a Débora é tudo pra ontem, né, 2 semanas antes que ela resolveu. Elas tiveram que ir atrás. Na casa dela, tal, nenhum fornecedor, e a gente começou a procurar, viu um novo mercado, oportunidades, daí pessoas que foram se conectando a gente, e isso, assim, porque eu acho que é muito isso, boca a boca, tal, daí a Lica também já tava, assim, com um olhar um pouco pra lá, desse novo mercado, porque lá é muito maior, né, porque eu tô num momento de querer novos desafios horizontes diferentes e algumas coisas pessoais também na minha vida que estão andando pro lado de lá. E aí a última vez que eu fui pra São Paulo, a gente conversou e ali eu já comecei, meu pai que me conhece mais do que qualquer pessoa nesse mundo, o dia que eu cheguei, troquei uma ideia de 5 minutos, ele falou assim, acho que tu vai morar lá. O pai é sensitivo, né? Espírita. Só não dá pra pensar muito, né? Mas eu tô... Daí, ali eu já falei, já vou fazer uma reunião, já quero... no meio do caminho. Mas assim, ó, a gente é assim. Nós temos um perfil muito assim, as coisas... Eu quero fazer já as estaria coisas lá, baby. pra amanhã, não é... Eu não Abrigo temos, né? Abrigo temos. E aí a gente já começou a se movimentar, agora a gente já vai várias vezes agora pra São Paulo. E nesse meio tempo, acho que de... semanas, eu acho que a gente tá aí já... Agora, quando passar o podcast, vai ter passado um pouquinho mais. Mas a gente já... Várias coisas já aconteceram. Eventos já aconteceram, um evento já puxa o outro. Porque é aquilo, né? Um movimento vai puxando o movimento. Então, assim, o boca a gente já tá... Eu, semana que vem, já vou pra São Paulo. E a gente sempre deixou... Alicia. E o que eu acho, assim, muito... o que eu acho muito engraçado, assim, que eu e a Liana... Que quando tu dá força pro que tu quer, né? A gente sempre deixou isso como uma segunda opção. Sim. Eu e a Liana, né? Ela tem os clientes dela e tal. Eu tenho a Bols também, que, né? As coisas que a gente precisa dar conta, enfim. Só que é uma coisa que realmente eu gosto muito. A decoração também me faz bem. E dá pra fazer as duas coisas. Agora, eu indo mais pra São Paulo, mais ainda. Porque daí eu vou estar mais lá e conhecendo mais pessoas de lá. Então, contatos, enfim. E eu resolvi... me posicionar no que eu queria pra minha vida. Então, e eu chamei a Liana até nesses tempos aí, falei, amiga, o que a gente quer? Vai ser sempre um plano B, sempre vai ser se der, a gente vai responder as pessoas quando as demandas, ou a gente vai organizar uma coisa e vai dar atenção pra isso e vai realmente botar energia também nisso. Porque a gente sempre botava a sobra da energia para aquilo ali. E com começou como um plano B. Isso. Sempre, né? A gente começou uma coisa de as pessoas pedirem algumas coisas para mim. Já vai assessorar o evento? Então faz um evento. Vem mais perto, então. Ai, desculpa, eu. Pode puxar aí pra ti. Ele é a pessoa que direciona tudo aqui. Então, já vai assessorar o evento, já faz. Aí a gente... começou e ela falou, amiga, quando tu quiser ajuda, eu sempre me disponibilizo, assim, eu acho que isso é importante, porque daí as pessoas falam assim pra gente, né, às vezes assim, tu tem sorte, né, tu encontrou a Débora. Nada a ver. Tu tem sorte, tu tem a Liana. Exatamente então, eu acho assim, quando a Liana, eu sempre gostei de decorar. Se for assim, todo mundo tem sorte, né? Porque você conhece. Mas eu acho que sabe que uma aqui na vida da outra, no geral, de nós 4 que temos as conexões, uma é retaguarda da outra para várias coisas. Claro. Daquilo que eu sei melhor, a Dai tá aqui, e ao contrário, ela tá aqui. A gente, por exemplo, eu tinha algumas coisas que eu precisava, tá, beleza. São Paulo é uma opção, comecei a pensar, não, mas eu tenho que arrumar a casa aqui antes, algumas coisas. Cara, ela foi lá em casa, a gente passou uma tarde lá num domingo, ela me ajudou a resolver várias coisas. Naquele dia, eu já contratei outra pessoa, a coisa já começou a andar, não sei o que, então... A Andy, daí eu falei, bota aí. Vamos ressuscitar a Andy da Débora. Eu falei, como é que tá tua Andy? Gente, e a Andy dela trabalhou comigo com a Débora. Mentira! Sabe, né?
A Gabi, Gabi, né? Cara, uma semana minha vida já assim, ó, ela transformou. Não, ela é ótima. Então, assim, é aquela coisa que a gente conversa, né? Às vezes, Delegar. movimentos assim que tu faz um ou outro. A gente está já, procurando uma Andy para a Débora novamente. Ai, gente, agora amiga, gente. porque escrava. Mas o tempo da escravidão acabou, né? Tem que ser lá. Já faz tempo, né? Nossa, amiga, Nossa, foi tem a que ser melhor lá. coisa que eu fiz. Tem que ser lá, Débora. Mas é que, como eu conseguia, né, tava sabendo Tô devendo flyer. controlar bem os processos, só Ai, que gente, agora eu realmente acho que eu tô perdendo muito tempo com o operacional. Então, Ai, primeira coisa que eu fiz na mentoria foi isso. Eu falei pra uma mentorada ontem, eu falei pra ela assim, fui bem sincera, ela é de São Paulo, ela veio de São Paulo mentorar comigo. E eu falei pra ela assim, ó, ela contou toda a história dela, eu falei assim, ó, ai, porque como é que ela sai, todo mundo que eu tenho potencial, o que eu vou fazer com esse potencial? Ela falou uma frase bem mal educada, daí eu falei pra ela assim, ó, sabe qual é teu problema? O operacional. Ninguém ganha dinheiro no operacional. A gente tem que parar na vida e olhar só o que é importante, o que me faz crescer, né? O que é importante que seja feito por mim. Por exemplo, eu acho que deve ser extremamente importante que a parte criativa da bolsa seja feita por ti. Sim. Agora, tu não precisa estar lá empacotando a caixa e sabendo pra quem que tá vendendo. Sim. Isso não é teu, Não. entende? Então, assim, na hora, a gente tem que definir o que é importante, o que é urgente, o que é meu, o que é de outra pessoa, sabe? Deixa eu falar uma coisa, agora entrando... Esse assunto daria mais Milhões de podcast. inteiro. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho do teu livro, né? Que vai lançar, porque... Bom, vocês... A lenda. A história dessa pessoa é uma coisa... Não, Cara, esse ano daria pra fazer mais uns 10 livros, eu acho. Só esse ano. Só Minha vida dava... Tua 2, vida 3, 4, é um 5. Minha vida documentário dava- tipo Grey's Anatomy. Calma, assim. gente, vai ter. Já tô sendo observada. Diretores. Netflix. Não, Bora. realmente... Eu Eu quero uma atriz bem linda pra fazer o meu papel. Angelina Eu que Jolie. vou escolher. Eu que vou escolher todos Ela os. nem tá nos teus pés. Angelina O pessoal Jolie, por sonha, favor. Todos os papéis. Sonho não, filha. Começa assim. Sonha Não, mas pequeno, vai. Angelina Jolie. Eu Nada quero é ser. impossível. Ela já tá muito Velha, né? velha, Eu sou muito nova, então vamos Tu é deixar outra muito pessoa. novinha, muito Bom, eu bolada. já dei. No outro podcast que eu fui, ele perguntou quem que você escolheria pra fazer o seu papel. O meu. E aí, eu já citei duas Excelente atrizes. pergunta, hein? Excelente pergunta. Eu fiquei assim, ó. Ai, Jesus. But eu escolheria ou a Débora Seco, Mara. que falam que eu sou parecida. Lembra. Quer dizer, agora não tanto, mas né, quando eu era mais nova, bastante. Ou a Isis Valverde, porque ela é amiga das minhas amigas, então tem um valor teria um valor emocional. Mineira. Mas também. assim, pensando muito grande, porque começa mineira. pequeno, né? Claro, mas todo sonho... Então, aí começou de Débora algum lugar. Seco, Isis. Alô, Isis. Aí já tá no caminho mais fácil. Mas o livro, ele tá quase, né? Na verdade, a gente fez a pré-venda no Dia da Mulher, em março, né? Dia 8 de março. A gente abriu para preço valor promocional, autografado e tal. E colocamos lá no nosso site. Foi super legal, a gente vendeu bastante. E aí agora a gente tirou um pouco do ar, porque a gente começou já a fazer as impressões para fazer o lançamento final de maio, início de junho. Vai atrasar um pouquinho porque a gente adicionou uns capítulos aí. Agora no final, importantíssimos. Preparem. Prepara. Sabe qual é o nome Quero dele? ler. Minha Vida Dava um Livro. É total isso. É que todo mundo falava isso pra Me ela. contaram um pouco da tua história, agora eu quero Não, e ler. sempre, tipo, a gente sempre falava, cara, dá um livro. A cada história muita dela dá emoção, um livro. é muita Tipo emoção. assim. Eu não comprei na pré-venda, mas eu também vou querer uma... Não, mas vão ter os lançamentos físicos, né? E o Rafa, né, que é o do Precisava Escrever, que tá escrevendo, ele me mandou uma mensagem super legal agora, quando ele falou, terminei o seu livro, e posso te dizer que eu chorei do começo até o fim. E foi uma coisa muito inesperada pra mim, ele falou, porque, né, realmente, quando tu vai fazer narrar alguma coisa de alguém, você não espera tanto, é muita emoção, é muita superação, é uma coisa muito resiliente, uma força. Sabe quem eu vi falando sobre isso num podcast, que até minha dica... A Adriane Galisteu, porque quando o Senna morreu, alguém escreveu um livro sobre ela. E foi alguém que escreveu esse livro, que inclusive... Gente, o nosso momento compartilha aí, a minha dica de hoje, que a gente sempre compartilha dicas legais aqui pra vocês. Sempre uma dica, tá? Legal. Ou de livro, Sempre de compartilha, documentário, se vocês filme. tiverem dicas, isso é muito legal. Eu assisti uma amiga nossa de podcast, a Fabiana Justo, só ela,
que ela fez com a Adriane Galisteu. Eu quero muito ver. E foi muito legal, foi um dos melhores podcasts que eu já ouvi. Ela falou justamente sobre isso que tu tá falando. Sim. Que quando ela tinha, logo quando você não morreu, acho que ela tinha 19 anos, se eu não me engano. E alguém ofereceu pra escrever um livro dela e ela falou que ela queria a visão dela, de 19 anos ali, que alguém realmente escrevesse essa visão dela. E ela que falou muito daquilo de rasteiras da vida. Que na hora me deu um clique, eu falei, realmente, a gente vive morrendo de medo de, eu quero ter segurança, eu quero ter isso, mas tá, e aí? A vida tá todo momento te tirando pessoas, te botando pessoas, acabando, às vezes, trabalhos, enfim, coisas que tu achava que seria pro resto da vida. Inclusive, gente, esse podcast é maravilhoso. É Fab Talks, muito, muito bom. Isso é até um ponto que a gente acrescentou no livro, porque nos últimos 2 anos eu tive 3 perdas muito próximas, né? Então, isso me fez mudar vários pensamentos meus, perdas familiares, de aproveitar mesmo as pessoas, né? Isso que você falou, de que estão ao seu redor, porque, assim, a gente chega a pensar, criar essa insegurança sobre o que será, né? Estou aqui falando com você hoje e amanhã posso não acordar. Então, assim, eu realmente comecei a ver a vida de outra maneira, assim, né? Criando expectativa no momento, não no futuro, Perdão sabe? mais rápido. Não, perdão, minha filha. O meu livro deveria chamar O Perdão. A Débora é muito vive, se alguém vive nesse mundo, sou eu. Festa dela. Aleatório. Eu não sei. Não, vamos mudar de assunto, senão eu vou ter que contar coisas que as pessoas não podem saber. Eu nunca. Por favor, corta essa parte, por favor. Eu nunca vou conseguir explicar pra vocês o que eu vivi. Quando desligar a câmera, por a favor. gente fala Mas sobre esse isso. ano tem mais, eles disseram. Eles disseram que sim, vamos ver. Mas me diz a tua dica aí. A minha dica do Compartilha é o filme da Nike. Poxa, vai roubar minha dica. Eu convidei ela pra ver. Peraí que eu tenho que... E ela foi. Você viu, Débora? Não vi, mas eu tenho que pontuar uma coisa, tá? O Bom Dia do Pietro hoje Eu vi. foi sobre a Nike, mas não, deixa eu falar, porque linkou, né? Que ele disse, abre aspas. Eu não vi. A Nike, tênis da Nike, muitos... como é que é? Tênis da Nike, muitos têm, mas o que ficam são as amizades... Não, as pessoas são como os tênis da Nike, muitos têm. Mas poucos são verdadeiros. Esse te falou isso? Maravilhoso. Foi o Bom Dia, tênis da Nike. Eu não vi. Eu vi. Não, porque as pessoas são como os tênis da Isso. Nike. Muitos têm, mas poucos são verdadeiros. Gente. Pega esse Bom Dia, pessoal. Ele já viu o filme? Já viu o filme? O filme é uma coisa assim, ó. O filme, na verdade, não é a história da Nike, tá? É a história da linha do Air Jordan, né? E é incrível. Tá, é uma aula de marketing, vocês têm que assistir, porque... E aí, o que a gente mais conversou depois, né, do filme, a gente foi ver juntas, foi como os conceitos, eles não mudam, né, eles só se adaptam com o tempo, né, foi lá nos anos 80, e, cara, o filme fala o tempo inteiro, humanização, as histórias à frente da marca, que é aquela coisa... As personas, né? O tênis... É o tênis lá, mas se ele não tivesse calçado, ele não tivesse vestido... Aquilo ali é o que virou a história, né? A história do cara fez o tênis, né? É igual o filme do Mac, né? Então, então assim, ó... Aí tu pode saber o que a minha compartilha aí. Para aí que meu compartilhei. Compartilhei. Como é que é o nome? Arremesso Final. Gente, esse documentário, assim, eu tô no 5º ainda. Então ele conta na verdade, um pouco a história também do Chicago Bulls, né? Quando... E daí fala do Jordan, mas fala de todos os jogadores que estavam ali na vitória do Bulls e do técnico, e daí de todas as perspectivas, mas daí focando no Michael Jordan, ele só é quem ele é. E ele só alcançou o que ele alcançou devido ao esforço que ele fez, assim, da dedicação e ele acreditar. Então, assim, as pessoas, às vezes a gente olha, né, onde as pessoas chegaram e pensa, porra, tipo, aquele negócio deu sorte. Só que a falta de competência não se estabelece, né? Então, assim, ele entendia quem ele era, ele entendia onde ele queria chegar e ele fez de tudo e mais um pouco para alcançar o objetivo, de treinos,
de articulações. Ele era uma pessoa inteligente também, né? Que estava atenta às pessoas que estavam ao redor dele, que poderiam servir ele nas jogadas. Ele foi generoso quando ele precisou ser dentro do campo, quando ele ia ser o melhor, estava para ser o melhor do mundo. Ele ser o cestinha, e várias vezes ele recuou pro time crescer. Então, assim, ó, pra mim, aquela história de toda a equipe ali, que daí depois fala do Pippen, de várias pessoas, assim, eu amo ver histórias eu amo ver, eu amo entender as pessoas, eu gosto de entender as pessoas que estão aqui reais do meu lado, que é como o livro da Débora, a história dela, a história da Lika, a história da Gabi. Todo mundo traz toda história traz alguma coisa pra tua vida que tu consegue olhar e pensar assim, poxa, isso faria sentido pra mim. Se eu tivesse feito assim, talvez eu não tivesse passado por tantas coisas, mas que bom que eu tô enxergando agora e posso fazer diferente, sabe? Exato. E um ponto legal do meu livro, né, voltando ali à pergunta, é o livro contado por... É minha dica, eu compartilho, gente. Minha vida dava um livro, e parece já bobinho. Tá no site da Bola, já dá pra comprar, não tá, acho que não tá mais. Tiraram. Mas a minha vida dava um livro, deu um livro mesmo, e é uma história de emoção, mas de muitas mensagens. E o livro é contado por terceiros, então tem vários pontos de vista de pessoas que viveram partes, né, dessa história. Então, não é querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas não, vale a pena. Vale cada segundo. Tem que ir mais perto, vale a pena. Ai, meu Deus, eu vou grudar. Ai, desculpa. Eu fiz assim, Viegas. Faz parte, tá, gente? Isso aqui é assim, tá? Como é que o Caco faz como é que é o nome dele ali? A pessoa que fica ali, tipo... Ele é tudo. Ele é o Severino, famoso Severino. Eu tô achando que ele é o papagaio da Ana Maria, que ele tá conduzindo tudo ali, mas quando ele vem. Eu acho, tô achando. Falta um bichinho ali. Vamos trazer o louro, então, qualquer dia. Eu já gravei um curso aqui com ele, vocês vão ter noção do nervoso que passa, porque ele fica na tua frente aqui, ó, com esse negócio na orelha. Fofas maravilhosas. A gente vai pra última parte. Queríamos ficar mais, né? Mas, enfim. Mas tudo bem, a gente já mais quintou, pessoal. Vamos mais vezes. Deixa eu... Ainda bem que meu sangue é de vinho, porque senão... Né? Que isso? Eu bebi metade da garrafa. Ainda bem que realmente tu não tá capricorniano. Gente, né? Olha, vou te falar. A gente tem um bate-rebate, tá? Que é o que a gente vai fazer agora com vocês. Rapidinhas. Ela falou uma, eu falo outra. E aí, cada uma fala uma de cada vez. Eu vou falar... Aleatório. Entendeu? Tá. Vai. Bora. Uma marca. Bolso. Isso é fácil. Cara, eu vou ser do contra, porque é muito óbvio. Tem que falar rápido, né? John, porque eu me inspiro nela e eu acho uma marca de tendência e tecnologia. Mara, lugar preferido no mundo? A minha casa. Noronha. Eu respondi isso no meu. Um vinho. Qualquer uva primitivo. Eu gosto de Pinot Grigio. Se fosse pra viajar pra um lugar hoje, você iria para? Maldivas. Você? Eu ia pra Singapura. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Gente, eu me inspiro em tanta gente. Uma mulher que me inspira. Ai, que pergunta difícil. É difícil mesmo. Eu pensei quando pensei. Também falei minha mãe, mas eu também... Mas a Jessie me inspira. A Jessie. Não sei se vocês conhecem, mas ela é... Conta pra quem não conhece. Ela prega a palavra de Deus. É uma pessoa que eu sigo, que eu tenho... As mensagens dela me dão muita fé. Mara. E o que é realização pra você? Estar com os meus e poder proporcionar momentos felizes a eles. Mara, e tua amiga? É ver o progresso social e meu também na minha vida. Então eu vendo... É brilhar vidas, né? Eu sempre falo isso, que realização pra mim é iluminar pessoas, porque eu me sinto iluminado vendo o progresso. Olha, muito lindo. Incrível. É isso, né, meus amores? Poderíamos falar muito mais. Vamos falar, porque aqui vamos e voltaremos com outros assuntos, né? A gente voltam em outro momento. Nós nichamos o assunto, porque elas têm muita coisa aí pra acrescentar. Mas foi maravilhoso. Muito obrigada. Amei. Adorei. Falar nisso, vamos fazer a propaganda do vinho, né? Tem aí... Queres fazer? A gente
comprou esse vinho. Comprou? Achamos Ah, achei que tinham parceiros. Mas ele é- Parceiros do podcast. Tem, só que Você hoje- pode estar precisando de Não, a parceiros gente tem pra mim. parceiros. A gente hoje. tem, É mas porque o que foi uma aconteceu? falha na comunicação. Não, e também porque como tu virias... Não, a Débora, né, não mora Prejuízo. aqui. Foi tudo meio assim, não, vamos fazer, né? A gente não... Mas já ia Foi aqui, ó, uma- puxar a sardinha pra iluminar uma vida, viu? Foi uma sessão extra Melhor feito, como é que fala pra você? do que perfeito. Perfeito, hein? Isso aí. Essa também eu lembro. Mas não de qualquer jeito, hein? Também não vem com coisa Não, meia vinho- boca que eu odeio coisa mal feita. Vinho ótimo, by the way, se alguém quiser anotar. Esse vinho, eu falei pra ele na hora que a gente tava comprando, eu conheci ele na pandemia. Que Também descoberta conhe- incrível. Não. conheci vários vinhos. Que descoberta Inclusive, é uma nova pessoa dos alcoólatras anônimos. Eu aqui. conheci na pandemia os vinhos. A gente tá resgatando ela, gente. É, a gente faz várias reuniões de recuperação, inclusive. É isso, ó. Sigam lá no Instagram, tá? É. Nosso podcast Você Pode. E das meninas da Ibaus e da Viegas, que a Baus... É Baus Style Co, né? É, Baus. Então, minha E gente... segue a gente também, se você apareceu aqui do nada, não segue a gente, segue É, lá. sou Liana Gualberto e esta. Gabriela E comprem Vinhas. o livro. Ah, sim, sim. Comprem o livro, comprem roupas maravilhosas. Lindas. Empodere-se. Empodere-se. E é isso, gente. Obrigada. Até o próximo episódio. Obrigada, amei. Beijo.